Assim diz a palavra do Senhor. Mas você, Israel, meu servo, você, Jacó, a quem escolhi, você, descendente de Abraão, meu amigo, você a quem eu trouxe dos confins da terra e chamei dos cantos mais remotos, e a quem eu disse, você é o meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças. Sim, eu o ajudo. Sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Eis que serão envergonhados e humilhados todos os que se enfurecem contra você. Os que lutam contra você serão reduzidos a nada e perecerão. Você procurará os que lutam contra você, porém não os achará. Serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra você. Porque eu, o Senhor, seu Deus, o tomo pela mão direita e te digo, não tenha medo, pois eu o ajudarei. Não tenha medo, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, pois eu o ajudarei, diz o Senhor. O seu Redentor é o Santo de Israel. Eis que farei de você um debulhador de cereais cortante e novo, armado de lâminas duplas. Você trilhará e esmagará os montes e reduzirá as colinas à palha. Você os jogará para cima com a pá, e o vento os levará, e o redemoinho os espalhará. E então você se alegrará no Senhor e se gloriará no Santo de Israel. Os pobres e necessitados buscam água, mas não a encontram. A língua deles está ressequida de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Abrirei rios no alto dos montes e fontes no meio dos vales. Transformarei o deserto em lençóis de água e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira. Porei juntos no ermo o cipreste, o olmeiro e o bucho, para que todos vejam e saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e que o Santo de Israel o criou. Aleluia. Vamos orar? Ó Deus, diante desta maravilhosa porção da Tua Santa Palavra, ó Deus, neste domingo em que nós comemoramos o domingo do Pentecostes, Senhor, pedimos que o Espírito Santo do Senhor, como naquele dia, Senhor, desceu sobre aqueles que estavam presentes no cenáculo, ó Deus. Que hoje Ele desça sobre nós neste lugar e sobre todos que nos acompanham pela internet, para que nós possamos, ó Deus, iluminados pelo Teu Santo Espírito, compreender a Sua santa e poderosa palavra, vivê-la em sua plenitude e sermos transformados, ó Deus, como a unção do Espírito Santo transformou aqueles homens simples e letrados em poderosos arautos do Teu Evangelho, ó Deus. Concede-nos a unção do Seu Santo Espírito neste dia, ó Deus. Concede-nos que Ele nos edifique, nos renove, nos transforme e nos dê vida nova em Jesus Cristo. Oramos no nome dEle, Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Quanto a mim, ó Deus, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, ó Deus meu, Salvador meu,
rocha minha. Amém. Amigos, queridos irmãos, se tem uma coisa sobre a qual a palavra de Deus não nos deixa enganados, é que enquanto estivermos nesta terra, poderão surgir momentos de adversidades. As palavras do próprio Senhor Jesus em João capítulo 16, verso 33, nós encontramos: falei estas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo, vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. E diante do quadro que nós estamos vivendo, nesse esquema, nesse evento de pandemia, nós estamos passando muitas vezes por momentos de aflição. Alguns, aflição psicológica, aflição emocional, outros, aflições financeiras, outros ainda, aflições de saúde. Enfim, não é novidade a pandemia quando nós falamos de aflição. Antes dela, já existiam aflições de todo tipo e espécie para que a gente pudesse ser colocado em adversidade. Não é novidade, mas enfim a pandemia trouxe um cenário de agravamento, muitas vezes, das aflições pelas quais todo ser humano passa. E pensando nisso, nós estamos então numa nova série de reflexões bíblicas, de exposições da palavra de Deus, chamada de Não Temas, encontrando coragem para a caminhada, encontrando forças para prosseguir. E nós sabemos que coragem não é não sentir medo, mas pelo contrário, é apesar do medo, a gente continuar caminhando. É isso que a palavra do Senhor nos chama a fazer, é isso que a palavra do Senhor nos chama a viver, porque ela diz: não temas, continue andando. O Senhor Jesus diz: vocês vão ter aflições, mas tenham coragem, porque eu venci o mundo. Hoje nós estamos na segunda mensagem desta série. Na primeira mensagem, domingo passado, em Lucas capítulo 8, quando nós olhamos o texto, no texto bíblico, o relato da aflição de Jairo, da morte de sua filha e de sua ressurreição, registradas no capítulo 8 do Evangelho segundo Lucas, nós aprendemos naquela ocasião 4 coisas importantes para o nosso tempo. Nós não devemos temer, porque nas adversidades, Deus sempre tem uma palavra, uma expressão de ânimo para a nossa vida. Quando chegaram com a notícia para Jairo que sua filha tinha morrido, o Senhor Jesus disse: não temas, crê somente. Segunda coisa que nós aprendemos é que a verdade muitas vezes não está nas circunstâncias, mas ela sempre está na palavra de Deus. Sempre. As circunstâncias ali na casa de Jairo era de luto, de pranto. As carpideiras, os pranteadores, os tocadores de flauta e tudo. E Jesus, ele diz que aquilo ali era desnecessário, porque a menina não morreu, mas dormia. Né? Terceira coisa que nós aprendemos é que as palavras do Senhor Jesus, a palavra de Deus, ela possui poder até sobre a morte. Jesus toma carinhosamente aquela menina pela mão e diz: menina, levanta. E o poder da palavra de Deus tira ela do sono da morte e traz ela para a vida. E uma quarta coisa importante que nós aprendemos domingo passado é que quando o Senhor coloca os olhos sobre nós, Ele tem até mesmo uma palavra de cuidado, de carinho, uma palavra fraterna nos mínimos detalhes, porque Jesus logo diz aos pais da menina: deem algo de comer a ela.
Cuidado com os mínimos detalhes. Pode parecer pequeno diante de alguém que volta à vida, mas Jesus cuida até dos pequenos detalhes. Na nossa mensagem de hoje nós vamos aprender como Deus cuida do seu povo em meio às adversidades. Mas antes de irmos propriamente ao texto, vamos ver o contexto em que ele está inserido. Esse texto que nós acabamos de ler, ele faz parte de um grande bloco da Sagrada Escritura no livro de Isaías, que é a terceira parte do livro de Isaías, capítulos 40 a capítulos 66. Né? E o tema nesta porção do livro de Isaías é a salvação divina, o estabelecimento de uma nova ordem, uma ordem teocêntrica, debaixo do domínio do servo de Yahvé, o servo sofredor, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, em quem as promessas universais são concretizadas. Mais especificamente aqui no capítulo 41, nós vemos a restauração prometida por Deus a Israel nesses versículos como um encorajamento ao seu povo, pois dali a pouco seria levantado Ciro, o libertador de Israel. Concretizado o tempo, o povo seria libertado e ele seria levado de volta para casa. Os versículos 8 a 20 nos dizem que o povo do Senhor não precisa temer coisa alguma. Por quê? Por causa da presença do Senhor Deus com eles. Nenhum obstáculo, nenhuma necessidade, nada pode alterar o fato de que eles são escolhidos de Deus e que Deus os ajudará. Esse ensino encontra ressonância no Novo Testamento quando nós vemos no capítulo 8, Paulo aos Romanos, ele diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, nenhuma circunstância, e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Nesse quadro pintado aqui, nesses versículos, o Santo de Israel, que é mencionado nos versículos 14, 16 e 20, serenamente conforta um povo desamparado, que é o seu povo escolhido. Um forte contraste com os temores de todos aqueles que vinham dizendo, não, Israel está perdido, Israel foi esquecido, foi abandonado pelo Senhor. O Senhor reforça a sua aliança e diz não. Por isso, eu quero refletir com os irmãos, com base nos versículos que nós lemos, sobre o tema, Deus está conosco. Aleluia. Deus está comigo, Deus está contigo, Deus está conosco. E os versículos 8 e 9 especificam que os destinatários desta mensagem são os filhos de Deus, são o povo de Israel, são aqueles que são descendência de Abraão. E nós lembramos que eu e você somos filhos de Abraão pela fé. Eu e você somos descendentes de Abraão por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso libertador, o nosso redentor, o nosso salvador. Assim, nós aprendemos, primeira coisa, versículos 10 a 13. Deus está conosco, nos ajudando. Vamos voltar ao texto, vamos ler novamente esses versículos. Versículo 10. Não tema. Por quê? Porque eu estou com você. Não fique com medo. Por quê? Porque eu sou o seu Deus. Eu te dou forças. Sim, eu te ajudo.
sim, eu te seguro com a mão direita da minha justiça. Eis que serão envergonhados e humilhados todos os que se enfurecem contra você. Os que lutam contra você serão reduzidos a nada e perecerão. Você os procurará, porém não os achará. Serão reduzidos a nada e coisa de nenhum valor. Verso 13. Porque eu, o Senhor, seu Deus, o tomo pela mão direita e te digo, não tenha medo, pois eu o ajudarei. Assim Deus está conosco, nos ajudando o tempo todo. Veja que maravilhosas promessas são decorridas da presença do Senhor ao nosso lado. Ele diz, eu te dou forças. O Senhor renova o nosso vigor. Aqueles que estão no Senhor, como diz a sua palavra, correm e não se cansam. Pelo contrário, a mocidade deles se renova como? Aqueles que estão firmes, plantados no Senhor, apesar da adversidade, apesar da tribulação, apesar de tudo aquilo que se abate e que vem contra, eles são fortalecidos pela presença do Senhor. Nós vemos essa maravilhosa presença do Senhor operando em nós através do agir do seu Santo Espírito. E quando Jesus chega, aqueles homens dizem, não se preocupem com o que vocês vão ter que falar, quando vocês forem levados à presença dos reis, das autoridades, quando vocês forem colocados no cárcere, não se preocupem com nada, porque o Espírito é quem vai dar a vocês palavras de sabedoria. É o Espírito Santo de Deus que nos fortalece e que nos faz agir, e que nos faz levantar, e que nos ergue e nos faz caminhar apesar do medo, apesar das circunstâncias. É o Espírito do Senhor que nos faz estar aqui hoje, ainda que em pequenos números, reunidos nesse templo, reunidos neste lugar, para adorar, bendizer e louvar o nome do Senhor. É o Espírito do Senhor que leva você, nesse momento, a estar em casa, abrindo mão da TV, abrindo mão das dezenas de programações diferentes que estão sendo oferecidas nesse momento de pandemia e estar aqui comigo, conosco aqui, para louvar, bendizer, adorar o Senhor, para encontrar nele forças, para encontrar nele refúgio, para encontrar nele sustento. E para que não haja dúvida, o Senhor repete a promessa dizendo, sim, eu te ajudo, sim, eu te ajudo. Isso nos recorda a palavra do Senhor, Paulo escrevendo aos Coríntios, quando ele diz que quantas forem as promessas de Deus, elas encontram em Cristo Jesus o sim e o amém, para a glória de Deus. Deus continua dizendo, sim, eu te seguro com a mão direita da minha justiça. É a mão direita toda poderosa de Deus que caminha conosco e que nos auxilia, e que nos guarda, e que nos protege em meio às adversidades. Por isso nós sabemos, Deus está conosco, nos ajudando, nos auxiliando, nos amparando o tempo todo, em toda circunstância. Ele promete que haverá vitórias sobre todos os inimigos, ou seja, sobre todas as lutas, sobre todas as batalhas que nós vamos enfrentar. Versos 12 e 13 nos garantem isso. O Senhor está conosco, nos ajudando, nos dando vitória. E Ele diz, porque eu, Senhor, seu Deus, te tomo pela mão. Não tenha medo, eu te ajudarei. Você vai procurar o seu problema? Cadê meu
procurar as circunstâncias adversas. Cadê? Deus mudou, Deus fez. Quantos testemunhos nós temos de irmãos que pediram algo para Deus, se esqueceram e de repente se lembram aquilo que Deus fez e falam: nossa, é mesmo? Nossa, eu estava enfermo, agora estou curado. Passando por privação, agora eu estou com fartura. Eu estava passando por medo, agora eu estou com alegria no coração. Por quê? Porque o Senhor nosso Deus está conosco e Ele nos ajuda. E como é que Ele nos ajuda? Isso nos leva à nossa segunda reflexão, nosso segundo ensinamento desse dia. Deus está conosco e está nos alegrando. Versículos de número 14 a 16 nos dizem, nos mostram isso. O Senhor está conosco nos alegrando. Verso 14 diz: não tenha medo, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel. Eu ajudarei, diz o Senhor. O seu Redentor é o Santo de Israel. Eis que farei de você um debulhador de cereais, cortante novo, armado de lâminas duplas, e você trilhará e esmirá a palha. Você os jogará para cima com a pá, e o vento os levará, e o redemoinho os espalhará. Final do verso 16: então você se alegrará no Senhor e se gloriará no Santo de Israel. O povo de Israel olhava para si mesmo e não enxergava em si nenhum valor, se enxergavam como vermes. Lembre-se que quando Moisés enviou os espias à terra de Canaã, eles voltaram dizendo: nós somos como gafanhotos, nós somos como insetos, nós somos como vermes. Quantas vezes o povo de Israel, apesar do Senhor estar com ele, ele se vê em menor valia, uma autoestima muito pequena, e ao invés de confiar no Senhor, eles vão procurar aliança com outros povos, procurar aliança com o Egito, procurar aliança com a Síria, procurar aliança com os estrangeiros, ao invés de se voltar para o grande libertador. Por isso o Senhor afirma que Ele nos ajuda, porque Ele é o nosso Redentor. Não tenha medo, não procure em outro lugar, povo, porque aquele que te redime é o Santo de Israel. Não procure na política, não procure na economia, não procure na medicina. Eu tenho batido muito nessa tecla, vocês que me acompanham, vocês que nos ajudam, têm percebido, porque muitos estão colocando as suas esperanças nesses locais e não há esperança em nenhum deles. A nossa esperança vem do nosso Redentor, e o nosso Redentor é o Santo de Israel. Nossa primeira esperança, nossa primeira confiança deve estar nele. Repito, economia é importante, política é importante, medicina, saúde, tudo isso é importante. Mas nada disso supera o nosso Deus. Sabe, as pessoas ficam colocando aí diagnósticos, previsões, que não se concretizam, que não aparecem. Quem tem mais de 60, quem é do grupo de risco, quem morreu. Quantas pessoas foram recuperadas dessa pandemia, desta Covid? Com esta epidemia, com esta pandemia, todo mundo vai quebrar. Quebradeira geral. Quantas pessoas estão prosperando no meio desta pandemia? Com esta pandemia vai morrer todo mundo. São previsões que nós precisamos fazer a nossa parte, nós precisamos sim nos resguardar, nós precisamos sim usar máscara, lavar as mãos e tudo mais, mas a nossa esperança, ela precisa estar no nosso Redentor, o Santo de Israel, que vai transformar a nossa vida, e nós vamos vencer todos os obstáculos que se colocarem diante de nós,
porque o Senhor, Ele é fiel à sua aliança e Ele permanece ajudando o seu povo. Os versos 14 e 16, quando Ele diz que vai fazer de nós um debulhador de cereais. O que era isso? Era um grande peso no qual eram colocadas lâminas e eram passadas sobre os campos, cortando os cereais, debulhando as espigas, preparando para que depois pudesse ser recolhido. Ele vai fazer isso conosco. Nós vamos debulhar as dificuldades, nós vamos reduzir as dificuldades, as adversidades à palha. Isso não é uma mensagem triunfalista e nem teologia da prosperidade. Basta que você olhe para a vida dos irmãos que estão do seu lado e perceba Deus os guardando, os protegendo. Deus nos tem livrado de todo o mal. Superamos todos os obstáculos e depois recolhemos aquilo tudo e jogamos os obstáculos para cima e o vento leva. Por minha causa, por sua causa? Não! É pela ação do Senhor em nossas vidas. Por isso nós nos alegramos no Senhor. Você se alegrará no Senhor. Você encontrará felicidade, você se gloriará no Santo de Israel. É nele. Ele é a fonte da nossa alegria. Que maravilha quando nós olhamos para a palavra do Senhor e percebemos Deus agindo. Quando recebermos a vitória, nós vamos nos alegrar no Senhor. Isso quer dizer que não haverão lutas. Pelo contrário, eu comecei a nossa reflexão dizendo que se tem uma coisa que a palavra do Senhor não nos deixa enganados, é que no mundo nós teremos aflições. Quer dizer que nossa vida será um mar de rosas? Não. Existem vales e montes, existem momentos de alegria e tristeza, mas no Senhor nós passamos por tristezas, por angústias e tudo, e nos alegramos porque o Senhor nos guarda, nos protege. Por isso não há o que temer. Amém. Terceira coisa que nós encontramos aqui na palavra do Senhor. Volta aqui. É que Deus está conosco, nos vivificando. Deus está conosco, nos ajudando. Deus está conosco, nos alegrando. Deus está conosco, nos vivificando. Versículos 17 a 20. Veja, a palavra do Senhor nos diz: os pobres e necessitados buscam água, não encontram. A língua deles está ressequida de sede. No meio da adversidade, a gente olha para isso, a gente sente sede, a gente sente os problemas, a gente sente todas as circunstâncias se abatendo sobre nós. Mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Abrirei rios nos altos dos montes e fontes no meio dos vales. Transformarei o deserto em lençóis de água e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira. Porei juntos no ermo o cipreste, o olmeiro e o Senhor continua afirmando a sua aliança para conosco. Ele diz: eu os ouvirei, não os abandonarei.
Quando nós vemos os pobres e necessitados buscando água, são figuras das adversidades sobre a nossa vida. Mas a figura das fontes de águas criadas para saciar a nossa sede e trazendo vida abundante aos lugares secos, aos lugares desertos, nos lembram do Senhor, que é o autor da vida, que é o autor de tudo que existe, o Criador, o sustentador, o provedor. Ele transforma o deserto em fontes de água. Nós nos lembramos da palavra do Senhor e o povo peregrinando para o deserto, pelo deserto, e o Senhor tira a água da rocha. Dizem que não tem jeito de tirar leite de pedra, né? Leite até acho que não tem mesmo, mas água tem. Se o Senhor ordenar, a água viva brotará. E ele diz que fará isso. A figura dele abrindo rios nos desertos é uma promessa de plena provisão para as necessidades do povo. O Senhor vai plantar no deserto para nos alimentar, para prover para nós. Ele vai colocar árvores frutíferas. Plantarei no deserto o cedro, a madeira para construção, a acácia, a murta, a oliveira. Porei juntos no ermo cipreste, o olmeiro e o bucho. O Senhor vai prover. Nós lembramos quando o povo estava, mais uma vez eu repito, no deserto e não tinha o que comer, o Senhor mandou maná todos os dias. E quando eles reclamaram de carne, o Senhor enviou as codornizes. E quando reclamaram de sede, o Senhor tirou água da pedra. Queridos, o motivo disso tudo está expresso no versículo de número 20. Por que o Senhor cuida de nós? Por que nós não devemos temer? Para que todos vejam e saibam, e considerem juntamente, e entendam que a mão do Senhor fez isso. E o Santo de Israel criou isso tudo. Trazendo nessa reflexão para o nosso dia de hoje, para o domingo de Pentecostes, nós recebemos poder quando o Espírito Santo de Deus vem sobre nós para sermos testemunhas de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, até os confins da terra. Por que nós devemos testemunhar Jesus? Por que nós devemos proclamar as boas novas do Evangelho? Para que todos vejam e saibam e considerem juntamente e entendam que a mão do Senhor fez isso e que o Santo de Israel o criou. Aleluia. Nós chegamos então às seguintes conclusões, olhando para este texto. Deus nos ajuda a superar as adversidades. Todo tempo, em todo lugar, Ele está sempre conosco, nos ajudando. Mesmo em meio às adversidades, Deus nos alegra. Apesar de vivermos problemas, o Senhor traz alegria ao nosso coração. E mesmo em meio às tribulações, Deus nos vivifica, Ele retira a nossa sede, Ele coloca a paz sobre nós, Ele derrama provisão e bênçãos sobre as nossas vidas. Dessa maneira, 3 rápidas aplicações para a nossa vida. Primeiro, essas promessas todas que foram feitas, os versículos 8 e 9 dizem que é para quem? Para o povo de Israel, para o Israel de Deus, para os filhos de Abraão, para a descendência que está debaixo da aliança firmada. Por isso,
torne-se parte do povo de Deus. É a primeira de todas as aplicações que nós podemos trazer para a nossa vida. Se você ainda não é parte deste povo da aliança, torne-se. Como é que eu faço isso? Apenas diga ao Senhor: Senhor, eu recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Declare o seu amor por Jesus Cristo. Ore ao seu modo, à sua maneira, pedindo que o Senhor te retire do mundo e o coloque como seu filho. Simples assim. Faça parte do povo de Deus. Torne-se parte do povo de Deus. Segunda coisa que nós vimos a partir disso tudo é que o Senhor é quem faz, é o Senhor quem ordena, é o Senhor quem provê, é o Senhor quem ajuda, é o Senhor quem sustenta, é o Senhor quem liberta, é o Senhor quem transforma. Então busque ao Senhor. Como eu faço para encontrar o Senhor? Ele se revela a nós por intermédio da sua palavra. Busca ele na sua palavra. Leia de Gênesis a Apocalipse. Conheça o Senhor. E você saberá quem ele é. E uma terceira aplicação: seja íntimo de Deus. Porque quanto mais íntimos nós somos do Senhor, mais nós podemos sentir o seu poder e a sua graça maravilhosa agindo em nossas vidas. Como é que nós obtemos intimidade com alguém? Se relacionando. Para se relacionar é preciso o quê? Estar junto, conversar, passar tempo juntos. Separe momentos de oração na sua vida. Fale com o Senhor. Ouça o Senhor. Partilhe sua vida, sua experiência com o Senhor por meio da oração. Lembre-se, não precisamos temer nada, porque Deus está conosco, nos ajudando, nos alegrando e nos vivificando. Aleluia. Vamos orar?